Oi pessoal, meu nome é Fabi, eu sou uma mulher transgênero, sou graduada em Serviço Social, natural de Abaeté e a segunda filha de uma família de 4 irmãos. Quando pequena, até os 7 anos, nós fomos criados na pensão da minha avó. Naquela época, no fim da década de 80, ainda não havia em Abaeté uma rede hoteleira, né? Eram pensões, que eram grandes casarões com vários dormitórios, em que as pessoas que precisavam trabalhar na cidade ficavam hospedadas. E eu me lembro que havia ali um hóspede que semanalmente estava conosco, e que gostava muito de mim, do meu irmão, e numa certa oportunidade ele pediu à minha mãe para nos levar a uma loja de brinquedos, para que a gente escolhesse um brinquedo, né? Ele quis nos fazer um afago, né? nos agradar de alguma forma. E eu lembro que meu irmão escolheu lá um carrinho preto de vidro fumê, de fricção, né? Que você puxava para trás assim, dava uma espécie de corda e ele se impulsionava sozinho para frente. E para mim foi apresentado um carrinho do Corpo de Bombeiros, vermelho, com escadas brancas e um bombeirinho lá. E eu me lembro que eu não quis aquele brinquedo. Eu queria uma boneca que estava lá na vitrine, linda, maravilhosa, mas aí, né, o hóspede lá me disse que eu não poderia, porque aquele era brinquedo para menina e que eu era um menino. E aí eu lembro que eu, né, bati o pé, não quis, rejeitei, e aí eu acabei ficando sem nenhum brinquedo. E chegando em casa, minha mãe, né, foi informada sobre o fato, e eu lembro que eu fui bastante repreendida, até apanhei. E aí eu entendi naquele momento, né, que eu deveria reprimir em mim, né, certos desejos, certos gostos. E então, desde então, né, eu passei a brincar de maneira escondida com bonecas, com objetos femininos. Eu lembro que eu ia para casa dos meus colegas e pegava bonecas das irmãs deles. Eu me maquiava escondida, trancada no banheiro. Quando a minha mãe saía para a rua, eu vestia roupas de mulher. E eu lembro que a minha avó tinha um vestido de noiva lá que ela alugava para as pessoas que iam casar na roça, na zona rural. E eu lembro que uma vez eu vesti esse vestido e saí lá para fora. E coincidentemente havia uma vizinha que estava casando, então o pessoal me confundiu e achou que a vizinha estava lá em frente à pensão da minha avó fazendo foto para o casamento. E aí minha mãe chegou e ficou sabendo do fato e me repreendeu mais uma vez. Enfim, né, são vários eventos da minha infância que ocorreram envolvendo sempre assim, essa preferência, esses gostos pelo universo feminino. À medida que eu fui crescendo, eu fui reprimindo isso em mim e entendendo que não me era permitido, né, deixar vir à tona certos gostos, certos desejos. Paralelo a isso, né, eu vivia também em um contexto de violência familiar, uma vez que meu pai tinha problemas com álcool e quase sempre brigava com a minha mãe na nossa presença. E eu lembro que isso aconteceu depois que minha avó faleceu e que nós saímos, né, da pensão, que nós fomos para uma outra casa. E aí eu lembro que eu me refugiei, né, em ambientes externos. Eu fui para a igreja e comecei a participar do grupo de coroinhas da minha cidade, comecei a participar do grupo de jovens, porque era melhor eu estar ali do que estar em casa. A minha casa era um ambiente que não era agradável, não tinha na minha família o porto seguro que eu precisava ter. Então ficou muito rígido em mim, né, essas convicções religiosas que eu cresci, e essas convicções religiosas só contribuíram para potencializar ainda mais as minhas repressões, né, porque quando eu ouvia dizer que a Bíblia falava que o homem foi feito para a mulher, né, que tudo que destoasse disso não era de Deus, não vinha de Deus. Então eu acabei, eu comecei a desenvolver um sentimento muito grande de culpa, de autocondenação, e eu comecei então a me afastar, a tentar afastar meus pensamentos de tudo que nas minhas crenças me distanciavam de Deus, né? E já na minha adolescência, eu com 15, 16 anos,
eu era muito magra e eu lembro que havia um rapaz que me abordava constantemente me chamando de Rosinha. Só que ele me chamava desse nome ou desse apelido de forma muito sutil, de forma muito discreta, sem que ninguém percebesse. E eu comecei a me perguntar por que ele me chamava de Rosinha, né? Porque Rosinha é um nome feminino, é um nome bem delicado, né? E aí eu comecei a entender que em algum momento talvez eu pudesse estar passando uma certa feminilidade nas minhas ações, nos meus gestos ou no meu próprio corpo. E eu, né, propositalmente comecei a querer engordar muito nessa época. Comer para engordar bastante, ficar bastante sedentário para engordar. Comecei a deixar a barba crescer e a não fazê-la. Raspei, né, o cabelo na máquina 2 para ficar assim bem carequinha, para ver se eu me afastava dessa imagem feminina que eu eventualmente pudesse transparecer para as pessoas. E isso durou, né, o final da minha adolescência até o início da minha vida adulta. Tive uma experiência em seminário, também foi outra válvula de escape, né, porque no contexto da Igreja Católica os padres optam pelo celibato, né, logo então eu já iria cessar qualquer discurso de cobrança de namoradinha, de casamento, né? E aí, só que no seminário essa luta persistiu, né? Os meus desejos, eles permaneciam, e eu fiquei acho que uns 6, 7 meses e não consegui dar continuidade à caminhada porque não era aquele o meu caminho, né? E voltei para Abaeté. Quando eu entrei para a faculdade de Direito, que eu fiz um certo tempo, né? Curso de Direito, eu conheci aquele que viria a ser meu primeiro namorado. Foi como se, sabe, um rio represado, né, fosse retirado aquele obstáculo do rio e que veio então um fluxo, né, de emoções, uma carga de emoções reprimida muito forte, né, uma correnteza, uma avalanche, né, que me fez me entregar totalmente para aquele novo sentimento que até então era reprimido e que eu estava me permitindo vivenciar naquele momento. Isso para algumas pessoas, né, foi interpretado como ficou sem juízo, perdeu a cabeça e etc e tal. E esses acontecimentos já vêm de encontro à minha descoberta, né, pessoal. Na verdade, eu acredito que a nossa descoberta pessoal, ela nunca se finda, né? Ela está sempre em trânsito. Ela é constituída através de cada experiência, de cada avanço, de cada retrocesso, perdas e ganhos, né? Então nós estamos sempre em processo de construção pessoal e isso vai até o fim da nossa vida. Mas